Efigênio também já iniciou. Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Cris. Então, colegas, vamos iniciar a nossa sessão de julgamento do dia 22 de julho de 2021, da primeira turma da segunda Câmara, da primeira sessão de julgamento do CARF, nossa última sessão da reunião do mês de julho. Não é isso? Vamos iniciar aqui pela ordem da nossa pauta, o julgamento do processo, item 99 da nossa pauta, processo da empresa Francisco Barros Machado Neto. O processo vai ser relatado pelo conselheiro Efigênio. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, esse caso é um processo que, inclusive, o senhor participou no julgamento da DRJ, não sei se vai lembrar desse processo. Esse caso é o seguinte, lembrou? Não. Porque é o seguinte, esse caso, vou resumir a situação aqui. O contribuinte ele entrou com um pedido de restituição, de um determinado valor, e ele era do Simples. Só que, na época, ele foi autuado, ele estava sob fiscalização, certo? Então, a fiscalização apurou omissão, se não me engano, movimentação financeira, apurou um determinado valor e fez o lançamento. Porém, as receitas que foram autuadas, um caso à parte. E ele teve recolhimento no período de Simples também, tá certo? E aí, o que ele está querendo? Ele está querendo que os valores que ele recolheu de Simples sejam repetidos. Ele quer a restituição desse valor. O que foi verificado? Olha, esse valor que você está querendo ser restituído, ele foi utilizado, não foi na fiscalização, não, foi para aquelas receitas do mês. Ele está devidamente alocado naquela parte que não foi objeto de autuação. Essa é a controvérsia, ok? Então, vamos lá. Então, pedido de restituição, referente a pagamento indevido ou a maior no Simples Federal, o despacho decisório indeferiu o pedido de restituição em valor desse crédito já ter sido utilizado para a quitação de débito do contribuinte, logicamente ele não estava disponível, e a DRJ, nessa mesma linha, ela indeferiu o pedido. O contribuinte, ele interpôs recurso voluntário e reitera a existência do direito creditório e quer o deferimento. E aqui ele já faz uma... Eu não sei se ele pegou uma defesa de um outro processo, mas ele fala o tempo todo em compensação. Inclusive, no final, ele pede exigibilidade, suspensão da exigibilidade. Só que o processo é um PER. Tá? Então, ele quer que quer a nulidade da decisão de primeira instância, e no final, seja reconhecida a suspensão de sua exigibilidade, por estarem abrangidos por parcelamento especial, está no PER. E aqui é o caso de pedido de restituição. Então, esse é o relatório, passando direto ao voto. Então, a recorrente, o recurso é tempestivo, eu dele conheço, porém conheço parcialmente, como eu vou explicar mais à frente. Ela apresentou um PER em que pleiteia a restituição do pagamento de Simples Federal, no valor de R$ 4.167, período de apuração de setembro de 2004, recolhido no mês 10 de 2004. O despacho decisório indeferiu a restituição devido ao pagamento ter sido utilizado, como dito antes, para quitar, ou seja, o pagamento estava alocado, não havia saldo disponível. Em impugnação, o contribuinte alegou que o valor pleiteado não fora considerado quando da autuação, sofrida no ano calendário. Então, ele estava sendo fiscalizado, mas esse valor não foi utilizado. A decisão de primeira instância observou inicialmente que a recorrente foi excluída do Simples somente em 2008, com efeitos retroativos a 1 de 2005. E aí, eu passo para a preliminar de nulidade do acordo, que é o item que ele alegou inicialmente. Qual que é a alegação do contribuinte? Porque a decisão de primeira instância não teria apontado a fundamentação pertinente ao caso, e tão somente feito alusão equivocada de dispositivo, artigo 23 da Lei 9.317, que inclusive já teria sido revogado. Isso é a alegação do contribuinte. Em minhas palavras, sem razão é recorrente. A decisão recorrida fundamentou que o contribuinte fora excluído do Simples Federal a partir de 1 de 2005,
e os pagamentos, ora pleiteados, foram utilizados para a quitação do tributo apurado e declarado na sistemática do Simples Federal ao longo do ano calendário de 2004. E aí eu transcrevo a própria fundamentação. Então, como se vê, a decisão foi fundamentada, né, e relato que o inconformismo com a decisão não é causa de nulidade. Então, nesses termos, eu afasto a preliminar arguída. Aí, no mérito, aquela fundamentação que eu trago para fins de comprovar, né, quando o contribuinte tem direito, a questão do 170, o artigo 900, o 74, 9.430, o CPC, questão probatória. Aí eu passo para o item 18 do meu voto. Em recurso voluntário, a recorrente reitera a argumentação apresentada em primeira instância nos termos a seguir. Informa que a autuação ocorrida em 2008 originou dois processos, o final de 2008-51 e 2008-74. Porém, não fora reconhecido o montante recolhido de Simples Federal. Observa que teria sido orientada pela autoridade fiscal lançadora a pleitear a restituição de tal valor. Ocorre que, como bem observado pela decisão recorrida, o valor pleiteado pela recorrente foram utilizados para quitar débitos do Simples Federal em 2004, os quais não foram objeto da autuação, como eu havia dito antes. Aí que me permita ler só um pequeno trecho da decisão da BRJ. A autuação decorreu de omissão de receita, decorrente de depósitos bancários não comprovados. Essas receitas omitidas não compuseram a base de cálculo do tributo recolhido. Portanto, os pagamentos espontâneos do contribuinte são devidos e foram utilizados para a quitação do tributo apurado e declarado na sistemática do Simples Federal ao longo do ano calendário de 2004. Então, são situações totalmente distintas. Né? E aí, para complementar isso, eu tive curiosidade de analisar. Observe que os autos daqueles dois processos que ele fez, que trata da autuação por omissão de receita no ano calendário de 2004, o acórdão CARF de recurso voluntário assentou que a receita declarada pelo contribuinte fora deduzida na autuação, ou seja, uma parte já foi utilizada na autuação. Esse é um dos processos. O outro processo verifica-se que teve lucro arbitrado, né, e foram valores recolhidos ao longo de 2005. Isso aqui é só para eliminar qualquer dúvida que poderia surgir com relação a esses dois processos. Como se vê, o crédito pleiteado pela recorrente não está disponível e a recorrente não apresentou documentação comprobatória para infirmar o contrário. Com efeito, como visto acima, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito. Por fim, requer à recorrente seja reconhecida a suspensão de sua exigibilidade, por estarem abrangidos pelo parcelamento especial em andamento e adimplente. Como se trata de pedido de restituição, não há débitos compensados, logo não há falácia em suspensão de exigibilidade, portanto, não conheço o recurso voluntário em relação a essa matéria especificamente. Esse, presidente, foi um ponto que ele colocou no recurso voluntário, que ele é completamente deslocado, que inclusive ele cita no próprio recurso voluntário, como eu disse anteriormente, compensação, né? E querendo a exigibilidade de eventual débito. Então, não, é um pedido que eu considero totalmente desconexo. Por essa razão, eu não o conheci. Então, antes exposto, eu conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, eu nego-lhe provimento. É como voto. Acho que o Nelson caiu. O presidente caiu. Já está mandando mensagem aqui. Vamos ver aqui. Ele não mandou mensagem aqui no grupo, não. Ainda não, deve estar tentando. Às vezes caiu a internet geral dele. Pode ser, pode ser. Ele mandou agora. Ah, não, foi você que mandou. Está respondendo. Tá. Aguarda. Aguarda. Caiu energia lá.
aproveitar para fazer uma pergunta, Efigênio, se você me Pode? permitir. Claro, perfeito. Perfeito, assim, está claríssimo o voto. O meu único senão é no quesito essa questão do conhecimento do recurso. Eu entendi as razões que demonstram a total inadequação Exatamente, da eu não entendi. controvérsia trazida. Isso está claro, está claro. Não vou Aham. entrar nesse mérito. Sim. Essa parte de não conhecer? Assim, porque negar o conhecimento de algo que eu estou dizendo que é equivocado, inadequado, fora de Você quer ver, contexto, é Fred? melhor conhecer para negar, não? Até para evitar Eu uma estou discussão. totalmente aberto. Você quer ver? Olha só, eu vou ler aqui para você Entendi, eu como que concordo. está a peça dele, do contribuinte. Olha só. Por todo exposto, o recurso voluntário, demonstrada a insubsistência do despacho decisório, como também no acordo hora recorrido, requer seja recolhido o presente recurso voluntário em relação à perda e compra relacionada ao processo, julgando e homologando o crédito anteriormente postulado, no sentido de deferir a sua compensação. Aí depois ele fala, requer subsidiariamente eventual indeferimento do pedido anterior, seja reconhecida a suspensão da exigibilidade por estarem abrangidos pelo parcelamento especial pelo PERT, em andamento e adimplente, tudo por ser a mais legítima justiça fiscal a ser aplicada ao presente caso. Ele misturou a suspensão da exigibilidade, inclusive lá o parcelamento, que não tem nada a ver com os créditos objeto aqui. Exatamente, e aqui não tem débito. Se fosse um débito, mas enfim, Assim, eu posso deferir. a meu ver, é o caso de negar, entendeu? Conhecer para negar. É impertinente, a matéria, o Nelson está voltando aí. Opa. Caiu energia, eu entrei aqui com a internet do celular, porque sem energia. Inclusive, voltou o gerador, mas pode ser que caia a qualquer momento. Né? Presidente, então a sua gravação então está prejudicada, né? Do ABS. Deixa eu dar uma olhada. Não, ele está gravando. Caiu energia, mas entrou o gerador. Não, ele está gravando, porque o notebook tem bateria, né? Mas a internet é que depende da energia, aí a internet caiu. Aí deve ter parado a gravação. Então, ele parou a gravação. Não parou, não. A gravação não depende da internet. A minha, né? É no notebook que tem bateria. Tá. Então, perfeito. Então, continua gravando, ainda que ele não tivesse conectado exatamente. Conosco. É isso. Agora voltou. Ok, perfeito. Sem áudio, FG. Opa. Não, voltou. Eu estou ouvindo. Então, presidente, eu vou. Você já tinha visto um pedaço do voto, uma parte do voto, não é isso? Ou não? Sim, já tinha visto quase todo. Acho que já estava. No finalmente, né? Uma explicação adicional. Acho que não. Você já tinha explicado que ele foi autuado. Eu estava falando que a DRJ apontou, inclusive você leu uma parte, né, do voto lá da DRJ, dizendo que o valor que ele está pleiteando, será que ele está como direito creditório, na verdade foi utilizado para pagar o que ele devia, o que ele mesmo apurou normalmente, ordinariamente. Perfeito. Que essa é a razão, era a razão que foi negado. Agora, eu não sei se depois, o que ele argumenta contra isso, né? Porque aí eu não ouvi mais. Então, concluindo. Então, é o seguinte, eu citei a DRJ, e aí ele havia citado 2 processos, né? Trouxe os 2 processos, que já foram julgados no CAC, para mostrar que a matéria está liquidada, que não tem conexão, né? Então, os fundamentos eram esses mesmo, presidente. E aí, eu concluo essa parte no seguinte sentido, no meu item 23 do voto. Como se vê, o crédito pleiteado pela recorrente não está disponível e a recorrente não apresentou documentação comprobatória para infirmar o contrário. O efeito, como visto acima, a não apresentação de elemento probatório prejudica a liquidez e certeza do crédito indicado, o que viabiliza a repetição do indébito. E aí, essa parte ficou encerrada. Só que é o seguinte, eu trouxe outro ponto. O que a recorrente traz? O que ela pede, né, subsidiariamente? Ela quer que seja reconhecida a suspensão de surgibilidade, tá, entre aspas, por estarem abrangidos pelo parcelamento especial em andamento e adimplente.
E aí, o que ela disse? Falou, olha, eu quero que suspenda. A meu ver, foi um equívoco do contribuinte, por quê? Primeiro que isso aqui não é decomp, é um pedido de restituição, não tem débito envolvido. Né? Inclusive, no processo, ela até fala em declaração de compensação, como eu citei, está no meu relatório. E aí, com relação a esse ponto, por entender que não se relacionava, eu acabei não conhecendo. Como se trata de pedido de restituição e não há débitos compensados, não há falácia em suspensão da exigibilidade. Portanto, não conheço do recurso voluntário em relação a essa matéria. Então, minha conclusão foi no seguinte sentido: conheço parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. É como voto. Aí, foi aberto o debate e o senhor acabou caindo. Tá certo. Tá certo? Então, agora, o Fred já havia feito um questionamento, vamos retomar, né, Fred? É bem rápido, presidente. Eu compreendi todas as razões e concordo com elas. O único senão que eu estava debatendo aqui com o Efigênio, enquanto aguardávamos você retornar, é a questão do conhecimento dessa parte de inadequação. De fato, mostra-se inadequado. Só não sei se era o caso de conhecer para negar, do que não conhecer, né? Eu acho que, assim, torna o resultado mais denso, no sentido de dizer, olha, é inadequado isso, é inadequado aquilo, é inadequado Z, razão pela qual eu nego. É diferente de dizer, eu não estou conhecendo, porque aí o contribuinte pode alegar uma série de coisas, entendeu? Em sede recursal, para dizer, olha, não foi conhecida, essas razões aqui que são importantes, porque ele entende importante, não foram conhecidas pela turma. Então, não estão sendo apreciadas pela turma, quando a gente está apreciando, para dizer que não é caso de compra, de que o crédito já foi alocado para outros pagamentos, enfim. Fica como sugestão aqui de reflexão. Então, Fred, inclusive os meus fundamentos para negar, eles seriam os mesmos. Se trata de pedido de restituição não a débito. Então, é simplesmente, na verdade, eu ia retirar a parte de não conhecer, mas o fundamento é o mesmo, porque não se relaciona. É idêntico. Da minha parte, não há nenhum problema. Não vejo nenhum problema em fazer isso. Acolho, é só entender, achar que é melhor. Para mim, não há nenhum óbvio em fazer essa modificação. Certo. O Sérgio pediu a palavra. Está mudo, Sérgio. Está mudo, Sérgio. Abriu agora. Efigênio, no item 21, ficou um pouquinho confuso, depois eu vi o porquê, né? Me parece que a parte final assentou que a receita declarada pelo contribuinte não fora deduzida da autuação, não é isso? Como é que é? O item 21. Acho que faltou um não antes do fora deduzido da autuação. Porque esses débitos não foram deduzidos da autuação. Não é isso? Deixa eu ver aqui, peraí. No processo final 51. No outro, deixa eu ver aqui. Eu acho que o que ele quis dizer, Sérgio, é o seguinte: uma coisa é a base de cálculo do que o contribuinte levantou espontaneamente, outra coisa é a base de cálculo da autuação. As duas não têm correlação. Isso. Exatamente. Porque, do jeito que está escrito aqui, o acordo do CRAF de recurso voluntário assentou que a receita declarada pelo contribuinte fora deduzida da autuação. Entendeu? É só para deixar claro, porque eu acho que aqui embaixo... não foram. Entendeu? Não foram. Só para... mas o não foram também é complicado, porque não foi por quê? Porque não tem relação ou porque a fiscalização agiu mal? Não, porque então é melhor explicar isso aí. Aqui ele negritou. Entende-se, pois, que as receitas declaradas não estão contidas nos valores da apólice bancária. Ou seja, o que ele queria dizer? Que, pelo que eu entendi, né, que as receitas elas estavam vinculadas aos débitos naturais declarados pelo contribuinte ao longo do exatamente. Não estavam nem no auto, não foram deduzidos nem de um auto de infração, nem foram objeto de dedução de outro auto de infração. O item 22 abaixo está ok, mas o item 21, quando ele começa a falar, por isso que ele estava lendo, aí eu estava lendo, não sei se é isso. Diga. Deixa eu te explicar. Agora eu entendi. Sabe qual foi o detalhe? Que é o seguinte, às vezes você quer explicar demais e acaba complicando. O seguinte, quando foi feita uma fiscalização, apurou-se uma omissão de receita. Né? E aí, nessa omissão de receita,
o que aconteceu? Ele já não existe uma receita declarada, certo? Tinha uma receita declarada. Ele apurou uma omissão de receita. Então, no todo, o que ele falou? Dentro dessa omissão de receita, eu estou separando aquela receita que ele já havia declarado. Entendeu? Então, eu estou trabalhando só omissão de receita. E nessa receita declarada, eu tenho Simples Federal. E é ele que recolheu. Então, ele está alocado aqui. Entendeu? Estou alertando só para evitar alguma contradição com o contribuinte. Espera aí, ele está falando que foi, mas aqui está dizendo que não foi. Não, entendeu? entendi. Aí entrar com embargozinho. Vou ajustar aqui. Porque parece assim, deduzida da autuação, talvez a expressão essa, deduzida da autuação, se fosse melhor, não faz parte daquela autuação. Não, vou ajustar isso aqui para deixar mais claro. Mas eu trouxe esse aqui exatamente porque eu penso o seguinte, porque de repente esses dois processos poderiam ser... Mas o que aconteceu com esse processo? Estaria envolvido e tal? Ok? Mas eu vou fazer esse ajuste. Está perfeito, é só para colaborar, né? Para evitar. Não, claro. E aqui... Aproveitando a deixa assim, de sugestões, que dá uma sugestão no item 23 também, que diz assim, a recorrente não apresentou documentação comprobatória para infirmar o contrário. Mas infirmar é negar. Eu percebi isso aí. Eu acho que seria aqui afirmar o contrário, né? Não, é para infirmar o apurado pela fiscalização. Isso aqui ou seja, boa. Porque é o seguinte, pessoal, quando você está num volume de processo, eu tenho feito muitos processos, chega uma hora, e às vezes, normalmente... Efigênio, mesmo quem não está no volume de processos, normalmente a gente escreve e complementa com as informações que estão na nossa cabeça. O ideal é ler depois, 2 dias depois. Muitas vezes não há tempo, né? É por isso que eu já pedi aqui e reitero, esses apontamentos que vocês fazem, cara. Isso para mim é extremamente gratificante, porque é o seguinte, a gente não consegue, eu pelo menos não consigo enxergar. A gente vê, então isso para mim eu fico extremamente agradecido. Tá? Eu acho que vale para todos, né? Eu acho que todos vão agradecer isso. Com certeza. E aqui, então, pessoal, eu vou retirar essa parte de não conheço, né? De não conhecer, porque os fundamentos acabam sendo o mesmo. E eu acabo, então, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Efigênio, posso fazer uma outra, não sei se você reparou, no parágrafo 9º, quando você foi colocar 1º de janeiro de 2005, você colocou O1 em vez de 01. Não, esse aqui já está gravado, esse aqui eu já vi. Eu já até coloquei, já tinha marcado aqui. E principalmente os processos que a gente faz 10 horas da noite. Não, isso aqui, se você não lê com pensamento, a gente não percebe. Dizem que não existiria Jorge Amado se não existisse a Zélia Gattai, que diz que é ela que fazia a revisão de todos os livros dele. E ela que arredondava assim, todas aquelas histórias maravilhosas. A revisão é essencial, com certeza. Ok, colegas, podemos... Eu acho que está bem claro, né? O relator fez esse ajuste, no sentido de conhecer. Em relação ao conhecimento, poderia até ser, porque uma das condições para o conhecimento é a possibilidade jurídica do pedido, né? Se não existe possibilidade jurídica do pedido, acho que não é necessidade de... Há essa possibilidade de não conhecer, né? Mas, assim, não faz muita diferença, faz complicador a mais, então eu não concordo. Teria que ir uma preliminar, né? Teria que estruturar uma preliminar para deixar conhecer. É que na verdade, necessário, né? Pode haver discussão. Pode haver discussão, porque hoje em dia o pessoal já considera a possibilidade jurídica no mérito, não mais como condição da ação, de acordo com o novo CPC. Então, realmente, já para evitar problemas, realmente eu acho que quando vem questões que, para a gente, que agregam, e não há nenhum problema, isso aí acaba. Exato. É mais tranquilo. Mais tranquilo, sem dúvida. Ok, colegas. Então, o relator fez um pequeno ajuste no roteiro, no sentido de conhecer o recurso voluntário e negar provimento. Então, vamos colocar, então, em votação
Jefferson. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, colegas, o resultado do julgamento do item 99 da pauta ficou da seguinte maneira: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Saliento que esse processo é paradigma para o item 100 da pauta, de forma que esse resultado será reproduzido como resultado do julgamento do item 100 da pauta. Vamos, então, ao julgamento do item 101 da pauta, processo da empresa DAS Manutenção Industrial Eireli. O processo vai ser relatado pelo conselheiro Wilson, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Item 101 da pauta, DAS Manutenção Industrial Eireli. Esse caso, presidente, trata de exclusão do Simples, né? E a autuação fiscal considerou que essa empresa ela fazia parte de um grupo econômico e teria, com a consideração da receita do grupo, teria extrapolado aquele limite do Simples. Aí a exclusão decorreu da extrapolação desse limite. Aí, no recurso, não na manifestação de conformidade. Manifestação de conformidade o recorrente apresentou, também no recurso voluntário houve uma apresentação do recorrente, né, da própria empresa. E depois eu vou estar falando em detalhe, mas tem um sócio de uma das empresas, desse suposto grupo, de acordo com a acusação fiscal, ele também entrou no recurso voluntário com um recurso contra essa exclusão dessa empresa, arguindo que ele não fazia parte do grupo econômico. Então, é isso. Eu realcei em amarelo aqui aquelas partes principais do relatório da DRJ, porque é bastante extenso, então tem muitos detalhes. Eu apenas realcei em amarelo e são esses que são importantes para a questão. Iniciando o relatório, trata-se de recurso voluntário contra o acórdão da DRJ São Paulo, que considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pelo recorrente contra o ato declaratório executivo que excluiu a empresa do Simples Nacional. Por relatar adequadamente os fatos que levaram a autoridade fiscal a lavrar a representação fiscal para exclusão do Simples e a emissão do ADR, transcrevo o relatório do acórdão recorrido. O realces são em negrito, o amarelo são aqui eu vou estar lendo que importam para deslinde da questão. As folhas 238 seguintes consta a representação fiscal para a exclusão do Simples Nacional, da DRF Porto Alegre, cujas razões serão abaixo relatadas. No ponto 2, das folhas 256, consta o ato declaratório executivo do DRF Porto Alegre, que excluiu a contribuinte do Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de novembro de 2015. A ação fiscal foi procedida de diligência fiscal, conforme a RPF e tal. Tal diligência visava subsidiar a ação fiscal numa outra empresa que depois eles consideraram como parte do grupo, Printec Manutenção Industrial Limitada. Lembrando que a gente está fazendo o julgamento de recurso voluntário de uma empresa chamada DAS. Haja vista a constatação de que os contribuintes se integravam com o mesmo grupo econômico. No decorrer da diligência fiscal dessa Printec, o sujeito passivo DAS foi intimado a apresentar documentos, tendo sido encaminhado via postal o termo de intimação fiscal número tal, recebido por Bruna Monteiro, em 19 de nove de 2016, na sede da empresa localizada na cidade de Alvorada, Rio Grande do Sul. Esta mesma funcionária recebeu, em 30 de 6 de 2016, correspondência enviada às outras duas empresas integrantes do mesmo grupo econômico, Printec, Manutenção Industrial Limitada, e LRC Indústria e Comércio Eireli, na sede dessas empresas, localizadas no mesmo endereço na cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul. Conforme pesquisa efetuada junto ao sistema do CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, Bruna Borba Monteiro manteve vínculo empregatível com a DAS no período de 6 de 6 de 2016 a 31 de 12 de 2016. A diligência fiscal da DAS
foi convertida em procedimento de fiscalização para o qual foi gerado o RPF tal, sendo que a ação fiscal na DAS teve início em 6 de julho de 2017, com o recebimento do termo de início de procedimento fiscal encaminhado via postal, o qual foi recebido em seu domicílio fiscal. Seguindo em amarelo, item 4.4, apesar de intimado e reintimado, não foram apresentados livros diário e razão e tampouco o livro caixa do período de ação fiscal. Isso sobre a ação fiscal sobre esse recorrente ADAS. Consultados no Sistema Corporativo da Receita Federal do Brasil, as informações prestadas pelo contribuinte em guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência, GFIP, conforme demonstrado na planilha 1, observou-se a ausência de movimento nos anos de 2013 e 2014. Em novembro de 2015, a ADAS entregou sua primeira GFIP, declarando o registro de 3 segurados, abaixo descritos, todos transferidos da LRC, a outra empresa que, segundo a fiscalização, faria parte do grupo, com o código de movimentação N3, que corresponde a empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da mesma empresa ou de empresa sem rescisão de contrato de trabalho. A DAS, conforme o contrato social e alterações contratuais, apresenta essas várias alterações. E, em seguida, no amarelo lá de baixo, já pela terceira alteração contratual, de 3/6/2016, é aberta a filial de São José dos Campos, em São Paulo, localizada exatamente no mesmo endereço da Signonini Batista, que seria outra empresa que faria parte do grupo, segundo a fiscalização, tendo a filial por objeto social serviço de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso de indústrias e aparelhos para a indústria do plástico, fabricação de modulares de metal, pintura e manutenção predial, comercial, industrial e residencial, locação de imóveis, máquinas e equipamentos comerciais, industriais, bem como construção. Seguindo no amarelo, item 4.8, analisado o contrato social e alterações da DAS, observamos que a assinatura atribuída ao empresário Daniel André de Souza, no ato constitutivo da empresa e na declaração de enquadramento de IME, ambos documentos datados de 4/12 de 2012, difere-se das assinaturas apostas pelo mesmo empresário nas alterações 1ª, 2ª, 3ª e 4ª do contrato social. O item 4.9, pelo cartão CNPJ, a DAS tem como atividade econômica principal a instalação e manutenção elétrica, que na fiscal 432100, a mesma atividade da Signonini Batista, que seria outra empresa também do mesmo grupo, segundo a fiscalização. 4.10, no cadastro da empresa junto à Receita Federal constam 2 telefones aí assinalados. Este último é o mesmo número constante no cadastro da Printec, LRC e Underline, as outras empresas que, segundo a fiscalização, fariam parte do grupo. 4.11, no que se refere aos vínculos empregatícios do titular da empresa, Daniel André de Souza, conforme declarações em GFIP, este era empregado da Printec até dezembro de 2011. A partir de janeiro de 2012, passou a ser declarado na GFIP da outra empresa, da LRC, com a informação de movimentação também N3, que corresponde a empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da mesma empresa ou de empresa sem rescisão de contrato de trabalho, a GFIPs e a MEC. Compilando os dados obtidos da GFIP, há os seguintes períodos de vínculo de empregado de Daniel André de Souza, que é o titular dessa empresa que a gente está julgando nesse momento. Então, trabalhou na Printec, trabalhou na LRC, Printec de novo, depois titular da DAS a partir de 4/12 de 2012. Item 4.13, de todo o conjunto probatório, a essa conclusão da fiscalização, concluiu a autoridade fiscal que a DAS integra um grupo econômico composto pelas seguintes empresas: Printec, Underline, Signonini e LRC Indústria e Comércio Eireli. Item 4.15, no entanto, na auditoria fiscal, observou-se desde o início do período de fiscalização de situação que afastava a possibilidade de adesão e permanência no referido sistema, conforme previsto na Lei 123/2006, que rege a matéria. Nesse sentido, destaca a autoridade fiscal que a DAS está impedida de optar e, consequentemente, enseja essa exclusão os seguintes fatos. Então, ela diz que excesso de receita bruta em relação ao limite legal, ela considerou a receita de todo esse grupo, segundo a fiscalização, que compõe o mesmo grupo econômico. 4.15.2, ocorrência de reembaraço, fiscalização caracterizada pela não apresentação de livros e documentos a que estava obrigada.
e a constituição de empresa através de interposta pessoas, porque, no final das contas, a fiscalização entendeu que Daniel seria uma interposta pessoa, não o real sócio dessa empresa. Seguindo mais em frente, item 4.28, outra situação observada refere-se ao recebimento de correspondências conforme exposto a seguir. Daniel André de Souza, titular da empresa DAS, empregado da Printec, naquele período de 3/5/2004 e 31/12/2011, e transferido da Printec para a LRC a partir de janeiro de 2012, e formalmente desvinculado em janeiro de 2013, admitido novamente pela Printec de 8 a 11 de 2015, recebeu correspondência endereçada à Printec em 7/5/2016, na sede da Printec, na cidade de Gravataí. Na data do recebimento, este era declarado como titular dessa empresa DAS, localizada na cidade de Alvorada, Rio Grande do Sul. Bruna Monteiro, empregada da DAS, sediada em Alvorada, Rio Grande do Sul, recebeu, em 30/6/2016, correspondências endereçadas para as empresas Printec e LRC, na sede dessas empresas em Gravataí, Rio Grande do Sul. 429, foram localizados na contabilidade da Printec o pagamento em despesas em nome da LRC, Sinionini e DAS. 4.30, verificou-se também o lançamento na contabilidade da Printec do pagamento da rescisão contratual de Daniel André de Souza, em 10 de janeiro de 2013, na ocasião empregado da LRC, e logo em seguida, em 19 de fevereiro de 2013, o pagamento do valor referente ao alvará da empresa DAS, cujo titular era Daniel André de Souza. Item 4.32, foram obtidos também, através da empresa Printec, em atendimento ao termo de intimação fiscal número 1, cópias de e-mails e outros documentos, nos quais torna-se ainda mais evidente a interligação existente entre as empresas. Na leitura desses documentos, observou-se que as mesmas pessoas, empregados e administradores, respondiam por assuntos diversos relativos a todas as empresas do grupo Printec. Aí, em seguida, eu coloco um print transmissões, né, de e-mails, nos quais ficam caracterizados exatamente o que a fiscalização acima acabou de falar. Seguindo, no item 4.35, eles demonstram as GFIPs de todas as empresas do grupo Printec, no qual a fiscalização procura demonstrar que houve a movimentação de funcionários entre as empresas desse suposto grupo econômico. 4.36, a fiscalização também coloca como muito relevante a quantidade de empregados alocados em cada empresa. Nesse quesito foi considerada a média anual e valor da folha de pagamento obtido da GFIP, conforme abaixo demonstrado, desde 2012 para fins de comparação. Então, ela faz a observação, fiscalização, que a Printec, em 12 de 2010, empregava 63 trabalhadores, em 12 de 2011 esse número passou para 80, em janeiro de 2012, quando iniciou a RC, a quantidade de vínculos passou reduzida drasticamente, chegando a 8 empregados em outubro de 2012, e apenas 5 em 2014 e 2015. A partir de 2016, contava com 4 vínculos empregatícios, e a partir de 8 de 2016, somente 1 empregado. Do outro lado, a LRC, a mesma movimentação de empregados que se observou na Printec em direção à LRC no ano de 2012, ocorreu posteriormente da LRC em direção à DAS, conforme abaixo demonstrado. A LRC, que contava com 110 empregados em janeiro de 2016, progressivamente foi reduzindo a quantidade de registros, concomitantemente ao acréscimo dos vínculos na DAS. Em 4 de março de 2016, a LRC possuía 61 vínculos, 15 em julho de 2016 e apenas um vínculo em setembro de 2016, mês em que foi registrado seu último vínculo empregatício. A DAS, por outro lado, iniciou a contratação de empregados em novembro de 2015, através da transferência de 3 pessoas vindas da LRC. No mês seguinte, efetuou a contratação de mais 16 pessoas. No ano de 2016, passou a efetuar mais contratações e em 6 de 2016 contava com 60 empregados, como foi dito anteriormente, alguns oriundos da Sinionini, tendo registro de 70 empregados a partir do mês de julho de 2016.
dos fundamentos da exclusão. Registra a autoridade fiscal que, de todas as contratações, merecem destaque duas características eminentemente ligadas aos grupos econômicos, quais sejam unidade de direção, poder de controle, e intercomunicação, confusão patrimonial. Diante de todas as evidências assim enroladas, as palavras da fiscalização, concluiu a autoridade fiscal que houve a constituição de empresas exclusivamente para possibilitar a divisão do faturamento entre elas e assim impedir a incidência da norma jurídica que determina o limite legal de receita bruta para adesão ao Simples. Assim sendo, o faturamento das empresas foi somado no período de 2015 e 2016, acarretando a ultrapassagem do limite máximo da receita bruta que permitia a opção pelo Simples, que no período era de 3.600.000. Infringindo assim o inciso 2, artigo 3º da Lei Complementar 123. E aí a demonstração do valor de faturamento de cada uma das empresas. Ademais, a empresa DAS foi intimada através do termo de intimação fiscal, número 1, recebida em 30 de 8 de 2017, reintimada através do termo de intimação fiscal número 2, em 23 de 10 de 2017, a apresentar os livros Diário, Razão, referentes ao período da ação fiscal, podendo alternativamente, por ser optante do Simples, apresentar o livro Caixa. Todavia, apesar da intimada, não apresentou a documentação requerida. Tal situação caracteriza o embaraço de fiscalização previsto no inciso 2, artigo 29 da Lei Complementar 123. E aí, nas minhas palavras, na manifestação de inconformidade, a contribuinte apenas alegou que não teria sido notificada da existência de processo administrativo contra si e que não lhe teria sido garantido o direito ao contraditório e ampla defesa, e que por isso o processo deveria ser anulado. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 13ª turma da DRJ de São Paulo, por ter constatado que a contribuinte fora cientificada do início do procedimento fiscal e teve ciência de todos os termos regularmente encaminhados pela autoridade fiscal durante o curso do procedimento. A contribuinte tomou ciência do acordo em 20 de novembro de 2018, e apresentou recurso voluntário em 13 de 12 de 2018, onde repete o argumento de que não teria sido garantido o direito ao contraditório e ampla defesa e que, por isso, o processo deveria ser anulado. E, no mérito, alegou o seguinte: refuta a formação de grupo econômico com outras empresas, defende que não haveria óbice legal para que uma pessoa empregada constitua uma empresa individual para a prestação de serviço nos seus horários livres, relata a trajetória profissional do senhor Daniel André de Souza, aduz que não há impedimento legal para que o senhor Daniel contratasse antigos colegas que conheceram nas empresas em que trabalhou. Afirma que lhe surgiu a ideia de realizar a transferência de funcionários das empresas de seus antigos empregadores para sua empresa sem rescisão do contrato de trabalho, para evitar que seus antigos chefes arcassem com os custos de rescisões do contrato de trabalho. Alega que, no primeiro momento, foram contratados apenas 3 colegas, mas, em face do crescimento da empresa, teve a necessidade de aplicação do quadro de funcionários, realizando-os por meio de transferência, sem rescisão do contrato de trabalho, das empresas de seus antigos empregadores. Que a transferência pode ser realizada de estabelecimento de mesma empresa ou de outra empresa, de modo que tal fato não caracterizaria a configuração de grupo econômico. Que na sentença proferida pela primeira vara de trabalho de Gravataí, nos autos da reclamatória trabalhista final 0231, foi julgada improcedente a demanda em face da empresa DAS, Manutenção Industrial Ireli, por não configurar grupo econômico. Que a decisão da primeira vara foi confirmada pela 10ª turma do TRT da 4ª região e requereu, ao final, o provimento de recurso com cancelamento da exclusão. Aí, aqui eu trato do outro recurso voluntário. O senhor Ricardo da Cunha Batista também apresentou recurso voluntário, as folhas 421 e 432, onde repete ipse literis quase todos os argumentos do recurso voluntário da recorrente, acrescentando apenas que a alegação de que uma funcionária da recorrente teria recebido correspondente em nome da Printec, endereço de outra empresa, é incorreta e que a assinatura não foi reconhecida como sendo da referida pessoa. Assim, alega que restaria evidente que não existiria formação de grupo econômico entre a recorrente e a empresa Printec Manutenção Industrial. Requereu o provimento de recurso voluntário para a exclusão da empresa Printec Manutenção Industrial Limitada por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa e por não compor grupo econômico com a recorrente. Este é o relatório, presidente. Posso passar o voto? Sim, por favor. Okay. Os recursos apresentados são tempestivos. Aí o recurso voluntário apresentado pelo senhor Ricardo da Cunha Batista. O senhor Ricardo da Cunha Batista apresentou o recurso voluntário como interessado,
há que se admitir que, em tese, há a possibilidade do senhor Ricardo ser enquadrado como interessado no presente processo com fundamento no inciso 2º do artigo 9º da Lei 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. O senhor Ricardo teve ciência do auto de infração e da exclusão do recorrente do Simples Nacional, como pode ser constatado pelo AR, que eu junto abaixo. Então, tanto no curso do procedimento fiscal, quanto quando teve ciência do auto de infração, bem como na exclusão, o senhor Ricardo ele teve ciência de todos os atos administrativos. Constato que o senhor Ricardo não apresentou manifestação de inconformidade contra a exclusão da recorrente do Simples Nacional, impossibilitando sua apreciação pela primeira instância de julgamento. A competência da segunda instância de julgamento é julgar recurso de ofício e voluntário contra a decisão de primeira instância. Para isso, é necessária a existência daquela instância julgadora e do recurso voluntário para formar a necessária dialética para escrutínio dessa segunda instância de julgamento. Portanto, a apresentação de recurso voluntário, sem a anterior apresentação de impugnação levada à apreciação de primeira instância, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento pelo CARF caracterizaria supressão de instância, não devendo, portanto, ser conhecido. Do recurso voluntário apresentado pela recorrente à empresa DAS. O recurso voluntário interposto pela empresa excluída DAS, Manutenção Industrial Erili, é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, assim dele toma conhecimento em parte, e eu vou explicar. O conhecimento parcial é porque, na manifestação de inconformidade, o argumento da defesa foi apenas que a recorrente não teria sido notificada da existência de processo administrativo contra si, e dessa forma não lhe teria sido garantido o direito ao contraditório para a defesa, e por isso o processo deveria ser anulado. No recurso voluntário, a recorrente, além de ratificar o argumento de nulidade da exclusão por inobservância do direito contraditório para a defesa, apresentados na manifestação de inconformidade, acrescenta argumentos retóricos não levados à apreciação da primeira instância. Dispõe o artigo 17 do Decreto 7235, que considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Regra geral, nesse conselho, se nega a possibilidade de suscitar, em segunda instância, matéria não arguída na impugnação perante a primeira instância de julgamento, tal como se verifica nas emendas abaixo colecionadas. A preclusão poderia ser afastada caso a recorrente juntasse aos autos provas capazes de justificar os fatos narrados pela autoridade fiscal e infirmar a acusação. Mas isso não ocorreu no recurso voluntário. A recorrente apenas relata a trajetória profissional do senhor Daniel André de Souza e nega a formação de grupo econômico com outras empresas. Mas a recorrente não apresentou no recurso voluntário prova capaz de afastar a acusação fiscal de formação do grupo econômico pelos fatos, situações e robustas provas juntadas pela fiscalização, cujos trechos de interesse estão consignados no acordo recorrido. Embora os argumentos trazidos pela recorrente não devam ser conhecidos, por percusos, por amor ao debate, por considerar que o argumento trazido pela recorrente em relação à transferência de empregados das outras empresas relacionadas na autuação para a recorrente, ao contrário de afastar a acusação fiscal, a reforça ainda mais, a de que a recorrente compõe grupo econômico com as outras empresas. Vale comentar a situação. Diante da acusação fiscal de transferência de funcionário entre empresas, que seria um dos motivos que levaram a autoridade fiscal a concluir que a recorrente compunha um grupo econômico com as empresas LRC Indústria e Comércio Erili, Printec Manutenção Industrial Limitada, Underline Comércio e Serviço Erili, Sinionini Batista Serviços Industriais Erili, a recorrente apresentou a seguinte justificativa e eu realço no item 52, permito-me ler. Nesse ínterim, necessitando contratar profissionais, deparou-se com a crise financeira enfrentada por seus antigos empregadores. Assim, visando que seus antigos chefes não tivessem que arcar com os custos decorrentes de rescisões de contratos de trabalho, surgiu a ideia de transferência de funcionário. Aí, minhas palavras. O recorrente alegou que procedeu à transferência de funcionário entre as empresas em que havia trabalhado para que seus antigos chefes não arcassem com os custos decorrentes de rescisões de contratos de trabalho. Aí, não ocorre a rescisão de contrato de trabalho na transferência de funcionário entre estabelecimentos da mesma empresa ou que pertencem ao mesmo grupo econômico, caso contrário, obrigatório que seja feito o devido processo demissional para a readmissão do mesmo em outra empresa. Isto é, deverá ser demitido da empresa de origem e receber todos os direitos trabalhistas que faz jus, como fundo de garantia, férias, adicional de um terço, 13º proporcional e saldo de salário. Portanto, se foi correta a intenção do recorrente de que a transferência de funcionário foi feita com o código N3, então seria uma transferência de funcionário entre empresas do mesmo grupo econômico. Tal foi o entendimento do TST, conforme se denota no acordo de recurso de revista final 555, abaixo transcrito.
Portanto, o argumento da recorrente só reforça a conclusão da fiscalização. Das arguições de inobservância da garantia do direito ao contraditório e ampla defesa. Em relação ao exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, forçoso reconhecer que a recorrente teve toda a oportunidade de exercê-los em sua plenitude no curso do contencioso administrativo, desde a apresentação da manifestação de inconformidade até o recurso voluntário, não restando caracterizado nenhum prejuízo à sua defesa, de modo que ser rejeitada a arguição de nulidade. Talvez a recorrente pretendesse arguir nulidade no curso do procedimento de fiscalização, ou seja, na fase investigativa e inquisitória, quando a autoridade fiscal coleta elementos de prova, analisa-as para fundamentar sua conclusão, que eventualmente pode resultar no lançamento, em caso da exclusão do regime diferenciado de tributação e arrecadação. Trata-se de uma fase pré-litigiosa, preparatória para a constituição do crédito tributário ou emissão de ato declaratório executivo de exclusão, em que ainda não se instaurou a fase litigiosa. Nesta fase, não há que se falar em contraditório e ampla defesa, porque a autoridade fiscal ainda não formalizou sua conclusão por meio de auto de infração ou emissão de ato declaratório executivo de exclusão do simples. Até porque a autoridade poderia eventualmente concluir, após analisar as provas e argumentos prestados pelo sujeito passivo, no curso do procedimento de fiscalização, que o sujeito passivo não infringiu nenhuma legislação tributária. A fase litigiosa se inaugura com a irresignação do sujeito passivo, após tomar conhecimento do ato formalizado pela autoridade fiscal, com a interposição de impugnação perante a primeira instância administrativa de julgamento. Há que se ressaltar que não há previsão legal para que, nessa fase pré-litigiosa, a autoridade fiscal informe o sujeito passivo acerca das investigações em curso. Deve, isso sim, intimar a prestar esclarecimentos e apresentar provas para fim de formar sua convicção e fundamentar suas conclusões. O direito ao contraditório e ampla defesa, garantido pelo inciso da Constituição dos processos administrativos fiscais, será exercido com a apresentação da impugnação nos termos do Decreto 7235. Do exposto, conclui-se não ter havido inobservância ao princípio do contraditório e ampla defesa pela autoridade fiscal. Assim, por todo o acima exposto, não conheço do recurso voluntário apresentado pelo senhor Ricardo da Cunha Batista, conheço em parte o recurso voluntário apresentado pela recorrente e, na parte conhecida, voto em negar provimento. É como voto, presidente. Ok, obrigado. Palavra aberta para os debates. Tá tranquilo? Estão olhando aí no processo. Deixa eu fazer aqui algumas considerações. É sempre difícil a gente identificar, né, quando há um fracionamento, né, da atividade, quando a gente chama, na verdade, de grupo econômico, né, um eufemismo para dizer que houve um fracionamento da atividade do contribuinte em mais de uma pessoa jurídica, não é isso? Então, assim, existe só a ideia por trás de que existe só uma pessoa econômica, né, uma só entidade, mas que formalmente, né, assim, foi está configurada, né, em várias pessoas jurídicas, e isso consistiria aí uma fraude que autorizaria a administração tributária superar essa formalidade e fazer o lançamento de infração, ou então considerar esse todo como um só. Então, a grande questão para mim aí é quais são esses critérios aí para dizer assim, bom, por outro lado, a gente sabe que é possível haver uma coordenação de atividade de empresas diferentes, né? Elas podem, não há impedimento para que haja essa coordenação de atividades. Então, a questão é distinguir quando há um fracionamento formal, fraudulento de uma entidade, ou quando há realmente entidades autônomas, mas trabalhando de forma cooperada, né? Então, isso é sempre difícil. Eu adoto como critério, então, assim, quando há uma confusão operacional, né, ou seja, quando, na verdade, uma está exercendo a atividade, né, da outra, né, com os recursos da outra, né, então, para mim fica claro aí que não são entidades distintas, que é só uma entidade fracionada. Então, quando tem essa confusão operacional. E isso é bem claro, por exemplo, quando as empresas funcionam no mesmo endereço, no mesmo prédio, né, que é muito comum ali, então, estão ali vizinhos, mas não tem separação entre um e outro. Né?
eu também, assim, seria o mais fácil, mais tranquilo. Também quando há uma confusão patrimonial, certo? Então, que uma está usando, né, ou dispondo do patrimônio da outra, né? Então, se há uma confusão patrimonial, não há aí entidades distintas, né? Materialmente, né? Assim, formalmente. A gente sabe que uma entidade, né? O que é para mim, o que é uma entidade? É um patrimônio afetado a uma determinada atividade. Ora, se o patrimônio é o mesmo para pessoas jurídicas distintas, então, na verdade, é uma entidade só. Entende que o patrimônio é o mesmo, né? Então, para mim também fica claro quando há essa confusão patrimonial de que é um fracionamento ilegal. Mas mesmo quando não há esse fracionamento, aí vai ficar cada vez mais difícil configurar, né, na minha opinião, quando há uma confusão, digamos assim, gerencial, né, administrativa. Né? E aí, então, por exemplo, quando o administrador de uma empresa tem amplos poderes sobre as outras, sobre as demais, com licença. Então, mas aí realmente fica mais difícil, né? A depender do caso, né? Precisa ver aí a situação, um histórico, né? Como for, para ver como foi que essas empresas surgiram, porque uma pessoa pode ser gerente de mais de uma empresa. Então, aí tem que ver como é a configuração, como é a correlação das atividades entre elas, para saber se há aí uma cooperação ou se há uma superposição. Então, por exemplo, quando há essa confusão administrativa, né, e há por exemplo, uma aparente concorrência econômica entre as empresas. Então, assim, para mim não faz sentido que uma mesma pessoa, um mesmo empresário, né, tenha empresas diferentes concorrentes entre si. Isso já é um indício, né, de que, na verdade, é uma empresa só, né, já que é o mesmo administrador, mas realmente tem que ver. E, por outro lado, então, assim, quando são empresas que não tem confusão patrimonial, não tem confusão operacional, não tem confusão gerencial, aí fica muito difícil configurar esse fracionamento aí. E, então, muito difícil. Às vezes, a gente encontra assim, não, mas aqui o pai tem o pai e o outro administrador é o filho, né? E aí a gente fica mais difícil, tem que ver, porque o filho não pode ter uma empresa que trabalhe como uma atividade complementar da empresa do pai, claro que pode, né? Mas aí fica mais difícil comprovar que, na verdade, né, não é essa complementariedade, que é uma confusão, aí tem que provar quem é que gerencia mesmo. Se está no nome do filho, mas quem gerencia é o pai, então aí realmente poderia ser, mas fica cada vez mais difícil. Aqui no caso, fiscalização diz assim, não, há uma confusão, acho que o mais diz que é uma confusão patrimonial, mas eu não vi, assim, eu acho que eu passei, eu vou até perguntar para o relator, onde é que está o fundamento fático para a fiscalização dizer que é uma confusão patrimonial. Eu vi que aí talvez uma confusão administrativa, gerencial, porque o empregado de um vai para o outro, né? Mas parece que a confusão é só essa, né? Aí eu pergunto para o relator, conselheiro Wilson, se existe outra evidência de que há essa confusão administrativa, além dessa questão dos empregados que saem de uma empresa para a outra. Tá? Então, eu tenho essas duas perguntas para o relator. Ok, existe sim, presidente. Assim, na fiscalização ocorreram em outras empresas também, né? E outra empresa do grupo. Agora não me lembro qual que era, se era a LRC, mas o que acontece assim, que na contabilidade dessa outra empresa LRC, havia lá assentado pagamentos que eram realizados para outras empresas do grupo. Inclusive pagamentos, por exemplo, da demissão do Daniel, né? Pagamento da demissão, né?
os encargos trabalhistas, etc., do Daniel, quando saiu da empresa, e a própria Constituição, né, o pagamento de taxa para poder fazer a abertura da empresa. Então, assim, não tem como para mim, eu acho que... E assim, só complementando, presidente, o fato é o seguinte, né, realmente não há nenhum impedimento de que um funcionário saia da empresa e monte uma outra empresa. Evidentemente que não existe essa proibição, né? Agora, o que acontece? Qual que é a vantagem no caso de constituir uma outra empresa que fosse ligada, né? Me parece assim que ficou muito caracterizado aí, porque é o seguinte, a vantagem é o pagamento das contribuições previdenciárias patronais, né? Uma empresa, o argumento dele é que contratou ex-colegas para não causar uma dificuldade financeira para os seus antigos empregadores, porque tinham que pagar vários encargos trabalhistas, e ele optou por fazer a transferência sem fazer esse pagamento. Não é razoável isso, né? Outra porque é a mesma atividade que essa empresa exerce, essa DAS exerce a mesma atividade que as outras empresas, né? Ela se instalou no município de São José dos Campos, no mesmo local onde tinha as outras empresas, para prestar o serviço para, acho que, General Motors, se não me engano, o que estava falando aí, né, no processo. Quer dizer, mesmo tipo de atividade, a mesma empresa, no mesmo local, dois CNPJ distintos. Por que isso? É exatamente isso que o senhor estava falando. Os e-mails, né, os e-mails também, os e-mails que eram endereçados de clientes para a empresa eram recebidos no mesmo local, para a mesma empresa que controlava a administração de várias outras empresas além dessa DAS, né? Então, assim, havia, sim, uma unicidade, né, de administração, no caso. Ok, obrigado. Eu acho que realmente ficou muito bem configurado aí, porque não tem confusão patrimonial, para mim, é inevitável. Não existe mais de uma entidade. Se o patrimônio é o mesmo, então a entidade é a mesma, né? Não tem como ser, na minha opinião, não tem como ser diferente. Obrigado. Mas eu... Fred. Presidente, eu tive também tive cuidado de dar uma olhada aqui, Wilson, eu não sei se você chegou a olhar, acredito que não, na questão de uma ação trabalhista citada aqui, dei uma olhada rápida aqui no recurso voluntário, porque essas exclusões de simples são normalmente muito complexas e compridas, né? Tem muitos senões fáticos e quando a gente vê todos eles, né, individualmente, talvez enfraquecesse, mas quando você sai com esse cuidado que o Neudson colocou, de sair somando as pontas, montando quebra-cabeça, mas assim, a defesa, para mim, sempre, normalmente, a meu ver, é o critério que eu levo em consideração. Então, eu vou na defesa, quando a defesa ela está sustentada realmente que aquilo ali não é um grupo econômico, esse novelo de lã, normalmente, é gigantesco. E aqui não. Apesar da defesa ser cumprida, mas os argumentos fáticos utilizados, o que me chamou a atenção, eu fui atrás, que foi a questão de uma ação trabalhista, isso está na defesa, né, no recurso voluntário, em que ele controverte o fato do grupo econômico em relação à empresa DAS, que na verdade são as iniciais do nome de Daniel, né? Daniel, André, alguma coisa? Isso mesmo. Ereli, não é isso? Essa empresa DAS, que é o tal Daniel, que fora funcionário, que saiu e constituiu uma empresa e que passou a ter relação com as demais empresas do grupo econômico que fora reconhecida em ação trabalhista, mas que, segundo a defesa, a sentença na ação trabalhista excluiu a empresa Daniel, DAS. Eu digo, não, se há uma decisão judicial que reconhece a existência do grupo, mas, objetivamente, tem uma decisão judicial que diz que não é grupo econômico, vamos ver. Só que isso está dito assim de forma genérica na defesa, e eu estou vendo aqui a sentença nessa ação trabalhista, eu vou citar para fim de registro, a sentença trabalhista do processo 0021-684-72.2016.5.04.0231 da primeira vara de trabalho de Gravataí, que é essa
que supostamente excluiu o Daniel do grupo econômico. E aí o motivo, na verdade, ele foi excluído na ação trabalhista, mas não porque não foi reconhecido o grupo econômico em relação a ele. É porque o reclamante disse assim, olha, a mesma coisa que a administração tributária está dizendo aqui, é um grupo econômico. Entrou com ação trabalhista contra todas essas mesmas empresas, inclusive para a empresa Daniel. Porque no processo aqui, a empresa está no nome da pessoa Daniel, André, alguma coisa. Aqui na exclusão do Simples é a DAS, mas é a mesma pessoa jurídica. Então, a empresa DAS-K na ação trabalhista não fora reconhecida como parte do grupo econômico, porque o reclamante diz, isso está consignado na sentença, que, olha, no momento em que a DAS foi constituída e estava se instaurando no local, eu fui demitido. Então, o juiz utilizou isso como critério para dizer, apesar de estar no local, apesar de fazer parte do contexto, mas o reflexo trabalhista não chega na DAS. Então, ele foi excluída da relação da ação trabalhista por um reflexo processual, um reflexo trabalhista, mas não que a controvérsia relacionada a essa pessoa, entendeu, Nelson? Não tivesse, o cara crachá tivesse feito, ele realmente está dito por esse próprio funcionário que ele estava se instaurando ali. Estava fazendo a mudança dele para ali. Foi quando, presumo eu... É uma questão temporal, né? É uma questão temporal. Só de tempo. Durasse mais um ano, chegaria nele do mesmo jeito, a ação trabalhista. Então, assim, como esse, a meu ver, foi o único critério mais bem controvertido pela defesa, né? No aspecto de dizer, olha, tem uma decisão judicial que me exclui da relação de grupo econômico, eu fui investigar, citei o número, até para que não fique nenhum tipo de dúvida, e que, de fato, isso foi confirmado, o processo já foi inclusive, extinto com liquidação de sentença e tudo mais. Mas o fato é que me parece que fratura exposta de que essa pessoa jurídica DAS faz parte, sim, e-mails que circulam indo e vindo com a claríssima indicação de grupo econômico, com a circunstância muito escrita de que sai demitido de uma relação empregatícia, o Daniel, e aí volta e se instala no mesmo local da empresa que o demitiu, criando ele, uma Ereli, em nome dele, para prestar serviço e abarcando no local todos os funcionários sendo, ano a ano, né, desmamados, como se diz, retirados da empresa mãe para ficar na empresa filha, que é uma empresa do Simples. Então, assim, a fratura exposta, a meu ver, está absolutamente bem dita, bem adequadamente dita na decisão do conselheiro relator, e essas informações que eu estou dando aqui em relação à sentença, para mim, como diz o Sérgio, foi dito hoje, é uma pá de cal, a meu ver, no debate. Então, agradeço pelo excelente voto e pela controvérsia que aqui a gente consegue esclarecer. Obrigado, presidente. Tá. Obrigado, Fred. Sérgio. Não, é só para, em primeiro lugar, muitas vezes a gente vê autos de infração rasos, né? Esse aí, a investigação foi muito bem feita, foi muito pontual. E quando você não vê, e aí na linha do que o Fred falou, o Fred até furtou, digamos assim, as palavras, quando você não vê a controvérsia específica combatendo ponto a ponto, porque quando você vê isso, você vê que, pelo menos o ânimo do contribuinte em controverter, ele levanta a atenção do julgador, né? Porque se ele combate ponto a ponto, você percebe de plano que, poxa, pode ser até que um ou outro ponto ele não consegue converter, mas se ele se propôs a isso, é porque ele realmente pode existir aí um fundo de verdade. Agora, quando é completamente diferente, o único ponto assim mais palpável que apresenta foi talvez essa ação trabalhista, você já olha com outros olhos o recurso, né? Você já percebe tudo isso que foi mostrado aí como uma certa verdade, e eu acho que isso acaba até dando mais força, né? Para, pelo menos, comprovar, como o próprio julgador colocou aí, né? Até um ponto que foi levantado pelo contribuinte, né, com relação à situação da transferência de empregados, né, que
próprio julgamento, né, acho que da instância lá de piso, colocou que isso, na verdade, reforça, né, não sei se foi a instância de piso ou foi o próprio auto de infração. Não, na verdade... Não me recordo agora. Me perdoe, Sérgio, só para complementar, né? Na manifestação de inconformidade, ele não alegou nada disso, ele alegou só assim. Na verdade, né, todos esses argumentos foram no recurso voluntário, porque na manifestação de inconformidade ele só alegou que o cerceamento do direito de defesa. Porque por isso que eu não conheci, não estou conhecendo, né? Tá, não, tá perfeito. Não, era só isso, era só essas observações. Ok, colegas, eu acho que o processo já foi bem debatido, né? Eu acho que a gente pode ir para a votação. Né? Então... Presidente, eu deixei para os certo, Fred? Você vai falar ainda alguma coisa, Fred? Sim. Não? Esqueci de baixar a mão. Tá certo. Então, colegas, em votação, Efigênia. Eu deixei meus comentários, que são breves, para o meu voto. Eu vejo esse tipo de trabalho. Primeiro, o relator ele trouxe, parabenizo, porque ele concatenou os pontos, trouxe total transparência para a gente entender a matéria. Então, fica registrado aqui. Como ele é peculiar, né, Wilson? Agora, isso é mais ou menos, eu vejo esse tipo de processo, no âmbito do SIM, uma espécie de mosaico, certo? Seguinte, se eu olho uma peça isolada, eu não consigo enxergar o todo. Eu levo a entender que ali é uma empresa isolada. Só que à medida que eu vou me distanciando, enxergando o todo, vendo, juntando as peças desse mosaico, eu consigo enxergar que na verdade se trata de quê? De uma empresa que aquilo, e normalmente, nesse caso aqui, que é a questão da o outro. Então, nesse caso, nós temos algumas particularidades que o relator trouxe, e veio o que o Fred fez é simplesmente acabar corroborando, né, itens que, você juntando todas as peças, eu acho muito difícil você contra-argumentar, porque os fatos são esses. Por isso que, às vezes, o contribuinte, igual o Sérgio colocou, o contribuinte ele não rebateu ponto a ponto. Porque fica difícil, por quê? Porque a realidade dos fatos é essa que foi apurada. Então, eu acompanho o relator na íntegra. Ok, obrigado. Jefferson. Também acompanho o relator e parabenizo o relator pelo voto. Fred. Igualmente, presidente, eu acompanho, parabenizo o relator e parabenizo o trabalho de fiscalização que foi certeiro e denso, né? Foi adequado, deixou em controvérsia, aliás, controvérsia não, deixou claro, né, as razões que tornam o nosso trabalho, mais, além de confortável, mais célere. O relator. Eu também voto com o relator, parabenizando a fiscalização, parabenizando o Wilson. Aliás, gostei muito, Wilson, de você marcar, né, com marca-texto aqui em amarelo, para a gente poder ir nas partes mais importantes. Isso é muito bom para a gente não ter uma confusão, digamos, não ficar como o próprio Efigênio falou do mosaico, ficar mais do Neudson, com relação ao discurso inicial, porque a gente realmente tem que ter um cuidado de essas peças não serem um Lego, né? Onde a montagem, pela fiscalização, pode te induzir um brinquedo diferente do que aquele que realmente os fatos mostram. Né? Ele tem que ser realmente um quebra-cabeça, só pode conduzir para um lado. Por isso, eu parabenizo muito a fiscalização pelos diversos pontos e o próprio relator por ter trazido esses pontos. Então, acompanha. Sim, acompanha o relator. Com o relator, presidente. Lucas. Presidente, eu também acompanho o relator e confesso que no início, a primeira coisa que me veio à mente na hora que eu vi que era um processo de exclusão do Simples por consideração de grupo econômico, todos os questionamentos que o senhor levantou, senhor presidente, foram os que me vieram à mente. Poxa, isso precisa ser bem concatenado, e foi muito bem concatenado pelo voto, e a dúvida que tinha me restado, que era a ação trabalhista mencionada, o Fred verificou e esclareceu. Então, acompanho o relator, parabéns pelo voto, fui muito, muito feliz no esclarecimento dos fatos para tudo. Ok.
Quem acompanha o relator, gostaria só de fazer uma observação. Esse caso, ou esses casos, assim, deixa bem claro que a importância da administração tributária para o Estado não é só arrecadar. Veja que aqui, com esse tipo de ação, está garantindo uma isonomia entre os contribuintes. A gente está evitando uma concorrência desleal, né? Então, uma empresa que é média, né, e está, digamos, estava sendo tributada como uma pequena empresa, com muitos benefícios em relação aos seus concorrentes reais, que são outras empresas médias, que estão sendo tributadas um regime muito mais gravoso. Então, a importância da fiscalização para o Estado não é só arrecadar, mas é também garantir que haja uma isonomia entre os contribuintes, tá certo? Isso, pelo menos, aqui na base, né? Até para não ter o efeito de matar o empreendedorismo, né? Porque, assim, você deu o exemplo do pai e do filho. O seu pai tem uma garagem, uma loja de carros, para dar um exemplo. Você vai e monta uma loja de carros ao lado. Os negócios são financeiramente dependentes, mas seu pai vai lá, te ajuda, te orienta. Às vezes um funcionário cobra aqui, mas você consegue demonstrar que isso é aquele empurrão inicial, né, que você tem de um familiar que é experiente. Você nasceu no meio daquele negócio, você é obrigado a seguir outro negócio. O empregado que sai de uma empresa e monta a sua própria empresa concorrendo com o patrão, e às vezes conta até com alguma ajuda inicial do patrão, porque era aquele empregado bom, uma pessoa que quer bem, que aquele empregado se dê bem, né? Essas situações têm que ser discernidas da fraude, e muitas vezes a fiscalização não faz, e dessa vez fez bem feito. Então, colegas, o resultado do julgamento do item 101 da nossa pauta ficou assim. Eu vou ter que ler o dispositivo, porque ele tem vários elementos, né? Na verdade, presidente, se me permite... Não conheço... São dois recursos, né? São dois recursos que foram apresentados. Então, um primeiro do senhor Ricardo Batista, que é aquele sócio daquela outra empresa, né? E do próprio recorrente. Então, não conheço desse primeiro recurso, porque ele não apresentou manifestação de inconformidade. Eu acho que está bem claro. Está bem claro aqui no recurso. Então, o resultado ficou assim: não conhecendo o recurso voluntário apresentado pelo senhor Ricardo da Cunha Batista, e conhecer em parte o recurso voluntário apresentado pela empresa recorrente, e na parte conhecida, negar provimento ao recurso. Então, esse é o resultado do julgamento do item 101 da nossa pauta. Vou até copiar isso daqui lá para a gente transcrever isso daqui para a ata. Então, colegas, com isso, né, nós demos conta da nossa pauta, né, de toda a nossa tarefa para o mês de julho, nossa reunião do mês de julho, né, e vamos dar por encerrada a nossa sessão de julgamento, inusitadamente, bem cedo, né, desta quinta-feira, que coisa boa. Então, isso é bom porque dá um refresco, porque a partir do mês que vem, né, não veremos isso acontecer. Pelo contrário, eu quero já adiantar que devem ser convocadas pelo menos 2 sessões extraordinárias, né? Eu não sei se o Tiago e o Lucas vão participar, né, dessas sessões, sessões extraordinárias da primeira sessão de julgamento, mas todas as turmas de julgamento da primeira sessão vão ter sessões extraordinárias, né? Então, se vocês forem convocados, não vai ser mais só para terça, quarta e quinta, vai pegar aí uma segunda, uma sexta, tranquilamente, certo? Por conta do retorno dos processos que foram retirados de pauta, né, no último ano e meio, aí, praticamente ano e meio, tá certo? Então, foi um refresco que a gente acaba cedo hoje, né? Colegas, muito obrigado. Vou pedir para a Cris encerrar a gravação.
Ok, presidente.